aula anterior, eu falei sobre o tempo como instrumento, como recurso clínico, né? Que o tempo não é algo aleatório, o tempo é um instrumento de manejo, né? E um importante modulador da angústia. A modulação da angústia também se dá no tempo. O tempo é um elemento significativo na construção da estrutura de personalidade, e é um elemento tão importante na construção da estrutura de personalidade que o Winnicott afirma que o ser humano não é um ser no tempo. Oi, Anderson, eu troquei seu nome, né? Desculpa. Que o ser humano não é um ser que vive no tempo. Ele diz que o ser humano é tempo. Né? O Winnicott diz que o ser humano ele é um ser a partir do tempo. O tempo é um constituidor da personalidade. O elemento mais importante, né, que o ser humano recebe na relação mãe-bebê é o próprio tempo, mais importante do que até o amor. Né? Os cuidados são formadores e organizadores da estrutura de personalidade. Então, o ser humano, sim, é tempo. Né? E o tempo é um instrumento importante no manejo clínico. Desde a organização da estrutura clínica, no contrato, o tempo de sessão e também o tempo para a elaboração, o tempo da interpretação, tudo isso é muito importante. Por exemplo, às vezes... Oi, Sueli. Gente, deixa eu falar. Sueli se formou comigo, né? E ela tá aqui na nossa live. Sueli, semana passada, a Alba e a Sônia assistiram nossa aula. Hoje você. Bem-vinda. Então, o tempo ele é importante na organização do manejo clínico. Né? O manejo clínico ele vai ter o tempo como elemento organizador e o tempo é importante para a modulação da angústia. Né? O tempo, então, é um significativo modulador da angústia. O Wallace e a Jaqueline me mandaram já os resumos, tá? Sobre o tempo para eu ver. Vocês não precisam entregar agora, vocês podem entregar quando as aulas voltarem. Mas tanto o Wallace como a Jaqueline, eles entenderam muito bem. O texto deles é bem bacana, tá? Então, eu compartilhei um texto com alguns que me procuraram pelo WhatsApp. Usem, tá? Usem o texto. Então, a aula hoje é sobre lugar. O lugar, ele é local e é um lugar de constituição também. Então, vamos lá. O lugar no processo terapêutico, aula de hoje. Importante a gente distinguir e compreender que os conceitos se entrelaçam entre lugar, local, papel. Né? O lugar, ele é um processo de construção, tá? E ele não é só local. O lugar é um atributo. Veja bem, nós, né, o pessoal do sétimo termo está bem próximo disso, né, de se tornarem psicólogos. Né? Como se tornar psicólogos? Fazendo um curso de psicologia. Aí você vai lá e paga o conselho vai lá, te nomeia em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo, vocês são psicólogos. Mas terapeuta, você não se torna fazendo curso de psicologia. Terapeuta, você se torna a partir do momento que seu paciente te nomeia. Você precisa ser nomeado, né? Você precisa ser... ter o lugar de psicólogo tem que ser conferido pelo outro, né? Muitas vezes o paciente procura o
o terapeuta, não com uma vontade própria. Procura porque a esposa mandou, procura porque a mãe mandou, procura porque veio de forma coercitiva. Se ele não te dá este lugar, não é porque alguém trouxe que você é terapeuta dele. Quando você se torna terapeuta, este é um lugar, o lugar do terapeuta. E o lugar do terapeuta ele tem que ser um lugar no que você se propõe a ocupar e o lugar que alguém te atribui. Então veja, esse lugar do terapeuta, ele depende de um acordo das duas partes. Às vezes a pessoa vem e nos procura, né, com uma proposta indecorosa, que você não quer ser terapeuta naquele lugar, né? O terapeuta tem algumas restrições. Eu, na minha formação, né, eu tinha, por exemplo, uma professora, ela inclusive foi minha terapeuta. Eu tive uma professora que dizia assim, eu jamais atenderia um estuprador. Né? Ou seja, o lugar de terapeuta de um estuprador eu não vou assumir. Ela dizia. E eu trouxe isso da minha formação, né? Eu falava, jamais atenderei alguém que comete tal violência. Eu não topo essa parada. Mas aí, né, o mundo é redondo, gira, gira, gira. E o Dr. Paulo, que é um psiquiatra que trabalha aqui comigo, vem e me diz o seguinte, vou te encaminhar um caso, né? Aconteceu um abuso de uma criança aí de 5 anos e eu vou encaminhar para você. Falei, claro, vou atender, já estou esperando aqui a criança de 5 anos, né? E aí veio a mãe da criança de 5 anos e me disse o seguinte, olha, a minha filha foi abusada pelo primo, né? O primo tinha aí uns 14 anos já. E então, eu gostaria que você atendesse ele. Eu falei, mas não foi sua filha? Ela falou, sim, foi minha filha que foi abusada, mas é meu sobrinho que fez essa atrocidade. E eu não tenho palavras para descrever o quanto isso me toca. Então eu acho que meu sobrinho precisa de tratamento. E eu fiquei ali paralisada na frente dela, né? Porque ela era a mãe da criança que foi abusada e queria pagar o tratamento do sobrinho. E era a mãe da criança e o meu sócio mais amado que estava me pedindo para eu atender esse garoto. Era o lugar que eu tinha dito que eu não ocuparia. E realmente eu disse, ok, traz o garoto aqui. E foi um trabalho difícil ocupar esse lugar no começo, até que eu pude vencer as minhas resistências e ele as dele. E num determinado momento, depois de 1 ano e pouco de terapia, ele disse que, depois de nós discutirmos todas as dificuldades e tudo da forma com que se deu, ele foi capaz de sentar à mesa com a tia, com o tio, se desculpar-se e dizer a eles que ele faria valer todo o investimento que eles tiveram nele e que ele seria um ser humano melhor. E de fato ele é um grande ser humano, eu acompanho ele por redes sociais e ele é um homem digno, né? Então eu estou dizendo isso para dizer do lugar. Estou dizendo para dizer do lugar. O lugar é o lugar que o terapeuta se propõe a assumir. E o lugar é o lugar onde o paciente se propõe a estar. Porque se ele não te dá esse lugar, você não é terapeuta dele. A terapia só se dá a partir do momento que você é nomeado terapeuta por aquele que te procura. Não adianta a mãe trazer, a esposa trazer, porque terapia é uma... Oi, aqui ia cair aqui. A terapia é um processo
em que as pessoas se envolvem voluntariamente, desde que concordem em estar e nomeiem aquele terapeuta. Muitas vezes, né, as pessoas nos procuram, nós os terapeutas, e nós não somos a escolha, né, daquele paciente. Então você precisa compreender se este lugar de terapeuta é seu. E o pessoal que está aí no sexto, sétimo, né, costuma transgredir bastante essa norma, né, essa questão. Porque é muito comum os estudantes de psicologia, né, lá pelo quarto, quinto, sexto, ser tomados de uma interpretite. Né? Começam a interpretar lá a mãe, começam a interpretar o namorado, a namorada, interpreta todo mundo, né? Professor, então o lugar, pergunta do Danilo, então o lugar não seria um espaço físico, sim um espaço da vida na construção do sujeito. O lugar, ele é, Danilo, e essa é uma questão muito pertinente, muito boa. O lugar, ele é construído. O lugar, ele envolve local. Eu vou falar disso. Mas o lugar também é uma construção relacional. O que eu tinha dito é que as coisas estão interrelacionadas. Tanto o lugar local, quanto o lugar da terapia, o lugar do terapeuta, né? Eles se relacionam. Né? O lugar do terapeuta, ele se relaciona com o local, especialmente na abordagem winnicottiana. A abordagem winnicottiana, ela tem uma sala terapêutica, né, um lugar terapêutico que fala muito das relações em que se estabelecem aqui. Eu estou falando da minha sala, né? Eu estou falando do lugar aonde eu atendo. E eu só ocupo esse lugar local físico no lugar de psicólogo desde que o paciente te nomeie como terapeuta. Né? Então, quando o pessoal é tomado, né, por interpretite, começa a interpretar lá, mas isso é do seu complexo de Édipo, não, você está com resistência, você está com negação, isso é projeção sua, tal. Isso é uma violência. Isso é uma violência. Né? Porque o lugar da interpretação, ele só pode acontecer se a pessoa que está sendo interpretada te dá esse lugar de terapeuta. Você não pode atravessar com o seu conhecimento a individualidade, a vida pessoal do outro. O lugar do terapeuta é um lugar construído por dois, mutuamente. Ele tem que te nomear terapeuta e você tem que aceitar ser terapeuta. Então, esta construção, muitas vezes, faz parte de todo o processo. Quando você começa um processo terapêutico, você começa discutindo tudo o que está no contrato. Lembra que eu disse? Não há caro nem barato. É aquilo que está no contrato. Jaqueline pergunta, se já escolhi uma psicanálise? Sim ou não, claro. Sim. Então, o lugar terapêutico, quando ele é discutido, né, no processo terapêutico, ele é parte da construção do processo. Quando você discute qual é o seu posicionamento, como o paciente atravessa a vida do terapeuta, eu posso te mandar mensagem? Eu posso te procurar fora de horário? Até onde eu posso? O que eu posso fazer? Esse é o lugar. Né? E o lugar é muito importante para a modulação da angústia. Quando o papel está bem definido, o processo terapêutico corre muito melhor. Quando o próprio terapeuta não tem consciência de que para o manejo clínico ele tem que manejar o contrato, o tempo, o lugar e a linguagem, ele se atrapalha na prática clínica. O processo corre solto.
né? Ele se posiciona diante do seu terapeuta, do seu paciente, de uma forma bamba, sem saber quais os limites daquilo que se coloca. Pergunta do Wallace. Ieda, podemos narrar de forma explícita a nossa resistência frente à instância relacional do paciente? Ou precisa fazer um manejo clínico de forma subjetiva? Nós, os winnicottianos, a gente fala claramente, porque a questão da sinceridade, da transparência no trabalho com os winnicottianos faz parte do manejo. Algumas abordagens não. Eu lembro de uma professora que fazia o curso de psicologia, ela já era professora, fazia o curso de psicologia, e ela era uma pessoa assim, bastante invasiva, ela era uma pessoa que não tinha um bom manejo dos limites, e ela fazia terapia com ele era um junguiano, e ele não explicitou o Wallace, ainda respondendo a tua questão, o porquê não quis atendê-la. Não explicitou, apenas encaminhou. Disse, olha, eu acho que o teu caso não é para mim, eu tenho um colega mais qualificado e tal, e encaminhou. Já aqui na abordagem winnicottiana, esse manejo ele é bem explícito, né? A gente torna tudo isso claro, né? Torna tudo isso claro. E o porquê que você topa e o porquê que você não topa. Lembra na última aula presencial que eu contei o caso do rapaz da cabeleira lá? Que ele chegou aqui, né? Quando eu fui explicar o tédio, lembra que eu expliquei ansiedade, angústia, tédio e estados agônicos? Né? Que eu fui explicar o tédio, eu falei de um rapaz que ele veio aqui trazido pelos pais, né? E eu disse, olha, conversei com seus pais e os seus pais disseram que você não se interessa por nada, que você não tem vontade, né, de fazer nada e o nada é o seu dia, você fica lá no seu quarto e nada, não gosta de estudar, também não gosta de praticar um esporte, né? E eu disse a ele, bom, e você quer fazer terapia? E ele disse assim, ó, tanto faz. E aí, tanto faz, eu não atendo. Porque ou ele me nomeia terapeuta, ou eu não atendo. Né? E aí, no manejo do lugar do terapeuta, que eu precisava que ele me atribuísse, que ele me autorizasse a ser terapeuta dele, para ver se eu topava ser terapeuta dele também. Então, faz parte do meu contrato terapêutico, né? Depois que eu digo lá, tudo que for dito aqui fica entre nós, você está protegido. Nossa, estou tossindo. Eu só engasguei, tá? Calma, não precisa todo mundo desligar. Olha, gente, eu já posso até ser presidente da República. Olha, eu já sei usar máscara no olho. Né? Então, ele... fato. Triste isso, né? Ele dizia, olha, para mim tanto faz. Eu não tenho interesse por nada mesmo. Né? Não tenho interesse por nada. E nem pela terapia, nem por nada. E isto era uma questão central no processo terapêutico dele. E isto, ao explicitarmos o lugar do terapeuta no processo terapêutico dele, é que nós conseguimos já entrar na própria intervenção terapêutica e já resolver muitas coisas da fase inicial bem ali. Bem ali. Porque eu disse a ele, olha, sem que haja uma aquiescência, né? Sem que você queira fazer terapia, eu não te atendo. Ele dizia, mas é justamente isso, eu não me interesso por nada, como é que eu vou me interessar pela terapia? Como eu vou me interessar pela terapia se eu não começo por nada? Eu falei, olha, se você não tiver o mínimo interesse na minha intervenção,
eu também não me sinto autorizada a trabalhar com você. E aí ele disse assim, ó, eu tô achando uma coisa interessante aqui, né? Quando eu estava discutindo o lugar do terapeuta, ele quis discutir o local, que também é lugar. Né? Ele disse assim, o que eu acho interessante aqui é como a sua sala é construída, né? Esses objetos aqui, né? Então, eu topo fazer terapia se você me contar todo dia a história de alguma dessas coisas. E já aí a gente começou um processo terapêutico muito eficaz que evoluiu rapidamente, né? Eu vou mostrar para vocês este lugar. Vou fazer um tour aqui pela minha sala, né? Para vocês verem a intersecção entre o lugar e o local. Uma boa sala winnicottiana fala muito sobre o terapeuta, né? Então vamos lá. Fala bastante sobre mim. Vocês veem ali atrás, ó, né? Fala um pouco do meu tênis de mesa. Fala de mim como autora, né? Ó, autora de livros, são os livros que eu escrevi, né? Fala sobre o meu tênis de mesa ali em cima, né? Aqui é aquele rádio que era do meu avô. Aqui o gaveteiro, né? O gaveteiro que era do meu pai, do cartório. A mesa preta de vidro. Ali, ó, pode ver que aquele monitor ali, ó, ele tem o adesivo da Ferrari. Foi ali que ele se interessou inicialmente. O rapaz se interessou pelo adesivo da Ferrari. Ali, uma outra estrutura do setting, né? Objetos que falam um pouco das minhas viagens. Ali, ó, aquele quadro é o Chico Buarque, o MPB4, quando ele era jovem. E aqui o Pablo Neruda, né? Que eu tanto gosto. Então, o lugar do terapeuta, o lugar onde eu atendo, né? Fala muito sobre o lugar na terapia, né? Fala muito. Então, o processo terapêutico desse rapaz, ele começou num enquadre. Ele começou nesse enquadre do lugar, né? E evoluiu positivamente porque o enquadre foi bem feito. Porque quando o enquadre não é bem feito, quando você não esclarece as coisas adequadamente, o processo terapêutico trava. Ele trava. Né? Então, esse menino, como eu disse, né? Ele dizia, olha, na minha casa, nada se parece com as suas histórias, nada se parece com nada. Na verdade, nada lá é meu. Eu tenho lá uma cama que foi minha mãe que escolheu, eu tenho uma escrivaninha que minha mãe decidiu que era lá que eu estudaria, e eu não tenho nada de meu. E ele foi me falando do tédio dele e da construção, da ausência de vontade, né, de estudar, da ausência de simbolismo, da ausência de no empobrecimento da capacidade de atribuir significação às coisas. Tudo isso trabalhando o enquadre, o lugar do terapeuta e o local onde a gente atende. Então, o que eu estou fazendo é explicitar para vocês, né, a intersecção entre o lugar e o local, e tudo isso a gente considera como lugar. Lugar. Tem algumas perguntas aqui, eu vou rodar agora, tá? Estou cursando o segundo ano de psicologia, da Daiane Vergo. E há 3 meses estou fazendo terapia com uma psicóloga. Mas não é. Ai, Daiane. Eu pensei que fosse uma pergunta, gente. Ela foi minha paciente e está dizendo que não é como eu. Precisa construir o lugar lá com ela. Nem tô com ciúme, viu, Dai, que você tá fazendo terapia lá em São Paulo. Aqui a Aline Arruda tá rindo, um monte de gente rindo. Por quê? Porque eu já sei usar máscara no olho, já posso ser presidente da República? Por isso que vocês estão rindo? Doutor Ieda, posso fazer uma pergunta? Pode, Cosmo. Pode fazer outra, essa já foi uma pergunta. Pode sim fazer uma pergunta. Bom,
Bom, mais alguém vai perguntar alguma coisa? Compreenderam, então, a intersecção entre... Espera lá que eu estou apanhando aqui das novas tecnologias. Virou e deu problema e tal. Eu acho que vou ter que encerrar essa live, porque vai travar isso aqui. Pronto, deu certo aqui. A construção do local e do lugar é um processo. Tanto o lugar quanto o local é um processo. A minha sala, ela foi construída ao longo de muito tempo, porque o terapeuta, ele abraça seu paciente com o local, com o lugar. Por quê? Assim como o tempo é construtor da estrutura de personalidade, o lugar também é. O lugar, ele é o lugar do aconchego. Vamos lá. O papel do lugar no desenvolvimento psíquico. O bebê, quando ele está em estado agônico, disperso, destruído, né? Ele, quando há o colapso do sujeito, a mãe acolhe. A mãe acolhe e traz para o seu corpo, que é o lugar, é o campo estético dela. E no abraço, na relação com o corpo humano, o bebê vai construindo a sua individualidade. O bebê cria o peito, lembre-se, é o bebê que cria o peito, a mãe não oferece o peito, o bebê cria o peito. Então, o bebê cria o peito e porque o peito ali está. A mãe oferece o peito no lugar de mãe. E o lugar da mãe é construído no lugar da relação, né? O bebê anseia o peito. A mãe oferece o peito no lugar do seu corpo. O bebê, quando chora, o seu choro agônico, ele é acolhido pela mãe. Também o corpo da mãe é essencial para o desenvolvimento e o surgimento do sentido de culpa para a criança. O corpo humano opositor é um corpo onde a mãe acolhe o seu bebê e o bebê, numa determinada fase, numa determinada idade, ele começa a se expandir. O bebê, ele se estica no corpo da mãe. E este limite da corporalidade de um corpo humano dá a direta relação da corporalidade do seu bebê. E o bebê, com a relação da corporalidade com a mãe, vai entendendo os limites do seu self. Ele vai compreendendo o que é o seu próprio corpo e o que não é o seu corpo. Então, o lugar é essencial na construção da subjetividade. O lugar, ele é necessário, por exemplo, para a construção do sentimento de culpa. Quando o bebê, no corpo humano da mãe, chuta essa mãe, e ele se apercebe que aquilo é uma mãe, que é um corpo humano como o dele, que sente dor como o dele, ele tem uma experiência de provocar dor no outro. E pode sentir culpa. No momento em que ele reconhece a si mesmo como humano e identifica a mãe como humana, veja que no Winnicott a criança se percebe como humana e percebe a mãe como humana. Para o Freud é o contrário. Para o Freud, o bebê se identifica com a mãe. E não é assim para o Winnicott, tá? Não é assim. Então, nesta relação do lugar do corpo da mãe, é que nós temos a construção de uma estrutura essencial de personalidade, que é o dentro, é o fora, é a construção do sujeito. É os limites da sua corporalidade que formam a sua personalidade. Então, o lugar no corpo da mãe também oferece ao bebê o lugar subjetivo. Muito complicado isso, gente. Esta intersecção entre o lugar local
a corporalidade e a formação da estrutura psíquica, ela é muito íntima. Há uma intersecção entre tudo isso, né? Assim como o tempo é construtor da personalidade, o lugar, na relação com o corpo humano, na relação com o corpo materno, ele é formador da estrutura de personalidade. E o terapeuta, em sua sala, constrói o lugar. Eu estou vendo todas as perguntas, tá? Eu vou responder daqui a pouco. O terapeuta, ele constrói o lugar. Neste lugar, no consultório, é o lugar onde o terapeuta vai acolher, receber. Na verdade, a mãe acolhe seu bebê no seu peito, no seu colo, e vai dando os limites da corporalidade, as noções de intenção, de destruição, de limite, de dentro, fora, de self, de si mesmo. Tudo isso se dá na relação da corporalidade, a construção do lugar. A sala, ela oferece, de alguma forma, esse mesmo campo que abraça o bebê. A sala abraça o paciente. Tem paciente que tem um rigor, que ele senta no mesmo lugar, da mesma forma, e faz a terapia daquela estrutura, daquele lugar rígido. E tem paciente que não encontra esse lugar. Tem paciente que gira pela sala, que senta no tapete, que senta na cadeira, que senta na outra cadeira. Lembra daquele paciente que entrou por essa porta aqui? Por essa aqui, né? Eu contei isso na sala. E ele sentou ali, pôs o paletó dele ali e a pasta ali. Me sobrou lá no fundo, tá vendo? Ó, o divã. Vocês lembram disso? Isso é uma relação de um rapaz que tinha uma ausência de percepção do seu lugar no mundo. Ele realmente não tinha lugar. Ele veio praticamente com as roupas do pai, que ele mais parecia o pai dele mesmo, né? Vestido com as roupas do pai. Ele não era ele mesmo. Ele respondia de forma tão contundente às expectativas do outro que ele não tinha lugar. Ele chega e toma conta do lugar na terapia e me destitui do lugar de terapeuta, me deixa o divã para eu sentar, né? Realmente, assim, dar as costas para o paciente é um trem perigoso, viu? Porque eu virei as costas para fechar essa porta aqui e ele, pum, tomou conta do lugar. Eu vou tentar responder todas essas questões aqui. Espera lá, começa Cosmo. O fato do rapaz ter falado em relação à sua pergunta, você quer fazer terapia? E ele respondeu, tanto faz, seria uma conta-transferência? Não, não havia uma transferência, uma conta-transferência ali ainda, porque ali nós estávamos lidando com um sujeito que tinha perdido a capacidade de atribuir sentido ao mundo. E isso é um mal-estar cada vez mais presente no mundo, né? Nós perdemos a capacidade de atribuir significação para as coisas. E ele não via sentido em nada, ele não sentia prazer em nada. Por quê? O princípio falho ali não era uma questão política, tal, é imperialismo, ali não era uma questão econômica, ali ele não tinha lugar mesmo. Ali eram pais tão preocupados com as aparências, né? Em morar no, por exemplo, eu vou trocar o nome do condomínio e das estruturas todas, tá? Mas era um pai que queria morar no Dama, no Morumbi, e ter os móveis da IME, sei lá, da Tiffany. Era um pai pais tão envolvidos com a estética, com o consumo, com o pronto, com os sentidos já atribuídos, né? Que ele não conseguia construir nada, porque ele não tinha lugar. Tanto que o quarto dele era um lugar da mãe, não era dele. Aí um dia ele resolveu botar um aquário lá. E ele começou a criar os peixes, depois ele começou a gostar de andar de bike. E aqui na construção dos sentidos de cada um desses ambientes, né, um dos primeiros que ele quis saber é como é que eu arrumei um monitor da Ferrari.
né? Porque Ferrari é uma grife forte, né? E aí eu contei para ele que tinha Ferrari e Lamborghini quando eu comprei, que foi uma série especial, ele se interessou muito por aquilo e, e a gente conseguiu estabelecer um vínculo a partir daí. E a gente foi construindo o lugar aqui para que ele transpusesse a construção do lugar lá para fora e ele pudesse ser um ser neste lugar, habitar este mundo. Oi, Danilo. Professora, você acredita que a definição de local muda dependendo da abordagem e a definição que você acabou de dar seria uma definição de lugar para todos os psicólogos? Eu acredito que isso é uma definição correta. O lugar precisa ser construído. Só que algumas abordagens não dão a menor pelota para isso. O lugar já está construído, está tudo pronto, né? O indivíduo chega aqui e fala, tenho fobia. Ele não tem nem lugar especial. Ah, eu tenho uma técnica que foi alguém que desenvolveu, né, de aproximações sucessivas e essa fobia vai diminuir a partir do momento que a gente for aplicar essa técnica, que é uma técnica que não tem nada a ver com ele, com a construção do lugar dele na terapia. É um lugar que já está pronto. E não dão a menor pelota para essa história de construção do lugar, mas o lugar tem importância sim. Para mim é uma definição geral, tá? Para mim é uma definição geral. Não há um processo terapêutico que firme um contrato se você não definir o lugar do psicólogo, né? Se você não definir o lugar do terapeuta ali no processo terapêutico, o seu percurso está bambo, o seu enquadre está falho. Se você não souber fazer um enquadre, você não conduz bem o processo terapêutico, tá? Então, o enquadre é importante. Grande parte do trabalho você faz no enquadre, né? Quando você define isso, você já entra no próprio processo terapêutico. Esse menino, ele entrou em processo terapêutico na construção do enquadre, percebe? Então, eu acredito sim que isso deveria ser legítimo para todos. É que as abordagens psicanalíticas dão muita importância para a construção do lugar, né? O pessoal do Moreno, lá do psicodrama, também. Eu acho que os comportamentalistas é que não dão tanta importância. Mas deviam dar. Jaqueline. Discutindo isso com o Wallace, o self pode ser também chamado de ego. Sim, self e ego podem ser considerados sim sinônimos nesse momento aqui. Tem diferenças de abordagem, mas nesse caso aqui, quando eu digo, né, construção do seu próprio self, eu estava falando do self ser, né, que o ego é uma instância gestora dele, tá? É que o ego é o gestor do ser na teoria psicanalítica, né? Seria a instância racional, a tomada de decisão. O self, ele tem mais sentidos subjetivos. O self implica também no id e no superego. O self é algo que vai falar de todo o ser no sentido que eu usei ali, tá? Porque a construção da estrutura de personalidade não é só ego. Para o Winnicott, a construção do self, né, do próprio ser, ele implica na harmonização da impulsividade, para as terapias que trabalham com a corporalidade também. Se a gente não agregar o impulso ali, a gente não fala de um ser total. O Gualberto. Ieda, qual a importância da mãe ser interpretada como símbolo para a construção psíquica? Não entendi. Ieda, qual a importância da mãe ser interpretada como símbolo para a construção psíquica? Assim, ó, a mãe, desde que a mãe seja nomeada como mãe, porque o bebê constrói uma relação com a mãe. E a mãe, que ali está, entra na relação com o bebê, né? É uma relação construída. Às vezes a mãe não nomeia o bebê e o bebê não nomeia essa mãe como bebê. Às vezes o bebê se relaciona consigo mesmo e não constitui uma relação com a mãe.
Não sei se eu entendi a tua pergunta, tá, Roberto? Você refaz se eu não entendi. Caf Moraes. Qual a diferença entre a percepção do bebê em relação à mãe na teoria do Winnicott e na teoria da Melanie Klein? Total. É muito diferente. O pressuposto epistemológico da teoria kleiniana, isso aqui está caindo, viu, gente? Estou apanhando aqui, porque isso aqui tinha que ter uma aderência e não está tendo. Novas tecnologias, que quando ficam velhas, já começa a dar problema. É muito diferente a teoria, os pressupostos, né? Kleinianos e winnicottianos. Basicamente, assim, a diferença essencial. A Melanie Klein parte da ideia que o psiquismo é constituído a partir da inveja do seio. O Winnicott, ele diz que a construção da subjetividade se dá a prioristicamente pela criatividade, que é o pontapé inicial de tudo. A criança cria a mãe, porque é onipotente. A Melanie Klein concebe, né, que a inauguração do real se dá pela inveja. O Winnicott concebe que a inauguração do real se dá pelo amor. Existem várias cartas trocadas entre o Winnicott e Melanie Klein. Melanie Klein, ela era terapeuta da Clara Winnicott, que era a esposa do Winnicott, né? E o Winnicott, assim, tinha uma relação muito própria, muito próxima da, com a Melanie Klein. E ele dizia assim, olha, Melanie Klein, você está falando aí que a criança é altamente destrutiva, tal. Nós estamos falando de criatividade, não estamos falando de destruição aí. Tá? Aquilo que você entende como destruição, né, são processos criativos da criança. E ele disse assim, a frase célebre, Melanie, você só acha que a criança é destrutiva porque você não sabe brincar. Que o dia que você souber estabelecer um vínculo, souber brincar com a criança, você vai ver que você não está certa. E isso está registrado, tá? É muito diferente. E eles foram contemporâneos, viveram na mesma cidade, trocaram muitas informações, trocaram encaminhamentos, tal, mas o pressuposto não dá nem para dizer assim, ó, que são da mesma teoria, porque o Melanie Klein fala de ódio e destruição e o Winnicott fala de culpa, criatividade e amor. É bem diferente. Não sei nem por que chamam os dois de psicanálise. Eu acho que só chamam os dois de psicanálise porque os dois concebem a existência do inconsciente. Wallace. O local do consultório podemos dizer que seria acolhimento, campo estético e ao paciente de forma que da mesma de forma de reconstrução do seu tempo, elaboração do sofrimento psíquico. Sim, Wallace. O local do consultório é a metáfora da reconstrução do campo estético, onde a gente vai trabalhar com o tempo, com a linguagem, com o acolhimento e fazer ressurgir um ser melhor. Só que o paciente tem que criar esse espaço, ele tem que te autorizar primeiro. E Makiyama, ok, você deu a costa para o paciente e ele sentou onde se sentia acolhido. Encontrou o lugar dele. Não, não. Ele não se sentia acolhido em lugar nenhum, ele se espalhou no consultório, né? E aí, eu precisava oferecer o meu campo estético. Eu precisava, e como era a primeira sessão, saiu barato, né? Saiu barato para ele, né? Eu não disse para ele, você se espalhou aqui. Eu peguei o blazer dele e coloquei na cadeira dali, me sentei, né? E comecei a perguntar para ele o que tinha trazido ele aqui. E ele disse, olha, eu me sinto muito mal. Eu sinto que nada
para mim, é meu. Eu não me sinto amado por ninguém, eu não me sinto reconhecido por ninguém e por nada, né? E a partir daí a gente começou o processo terapêutico. Aí o Cosmo disse que entendeu, o Danilo disse que entendeu, a Jaque disse que entendeu. Sim, ó, eu li o texto da Jaque e do Wallace, sucinto e no caminho certo. Vocês estão entendendo o entrelaçamento do lugar campo estético para o lugar da construção do local do terapeuta, e vocês estão construindo, vocês estão entendendo o papel do tempo também, tá? Oi, Tati, uma amiga querida. E agora Maquiama, e Maquiama também disse que entendeu. Bom, então, aqui eu tenho, eu estou com uma dificuldade com essa tecnologia, visualizar, tem pessoas pedindo para participar, pode participar, não sei por que eu preciso autorizar, está todo mundo autorizado, meu, meu Insta é aberto, aí tem pessoas que precisam pedir autorização para participar, não entendo isso. É que elas querem participar com visão, né? Para entrar com câmera. Entendi. Entendi agora. Entendi, Jaque. Ali a autorização, de repente entrou uma imagem aqui. Entrou uma imagem. E era para pedir para participar em vídeo. Tá bom. Bom, então o que eu tentei explicar aqui, né, na construção do lugar, né, a construção do lugar é a construção da metáfora do lugar do terapeuta com o lugar do consultório, com o papel em que. Entendi, entendi. Então, as pessoas estão discutindo aqui essa questão do vídeo e tal. Sim, se a pergunta for muito extensa, pode usar, sim, o vídeo para fazer a pergunta, tá? E eu quis dizer qual é o Gualberto agora. Eu quis dizer qual a importância do bebê identificar a mãe na ausência ou na presença para se construir enquanto indivíduo. Surgimento da esperança, Gualberto. Agora eu entendi tua pergunta, tá? No tempo, no tempo, a criança, é, nos cuidados iniciais, quando ela se encontra em estado agônico, ela se encontra realmente perdida, em estado agônico. A criança realmente se entende como em desconexão, porque ela perdeu o espaço da barriga. Porque antes a barriga dava limitação do espaço dela, né? Depois do parto, a criança está perdida no mundo. E a mãe vem e acolhe essa criança, e essa criança é alimentada, ela dorme, ela se acalma, e quando ela acorda, ela está novamente perdida, ela não sabe nem se aquela mãe que acolheu ela naquele momento é a mesma mãe que está acolhendo de novo, porque ela não sabe a diferença entre uma mãe e a mesma mãe, porque está com roupa diferente, porque está com cheiro diferente, porque está diferente. Ela não sabe as diferenças. Ela também não sabe nem se aquela mãe é ela ou não é ela. Ela bebê, ele bebê. Se faz parte dele, se não faz. Tá? E com a ação do tempo, que a criança é cuidada, que a mãe vai oferecendo o seu tempo, e a criança, com a repetição dos cuidados ao longo do tempo, ela começa a perceber que sim, a mãe vem. Né? Quando a mãe vem, ele percebe que a mãe vem e ele começa a identificar essa mãe como mãe, e que ela tem a esperança de que a mãe virá. Isto é essencial para a construção do indivíduo. Né? Então, a pergunta: a importância do bebê identificar a mãe na sua ausência ou na sua presença, quando a criança consegue criar um símbolo.
carregar o símbolo da mãe dentro de si. Neste momento, ela faz o primeiro nível de simbolização. A mãe não está, mas a criança simboliza essa mãe na ausência dela. Muitas vezes, a criança precisa de um veículo para fazer isso. Às vezes, se utiliza o objeto transicional. O objeto transicional é o cheirinho, o travesseirinho, que vai representar a mãe no seu cheiro, na sua presença, na sua textura. Então, para que a mãe se torne presente na sua ausência, é necessário tempo, a corporalidade, para que num determinado momento a criança consiga, ou através do objeto transicional, ou com a própria transposição simbólica, a minha mãe está, eu lembro da memória, eu confio, eu tenho esperança de que ela venha, né? Então, esta mãe, ela se faz presente neste processo, e a partir daí a criança sim formou o self. A Jaque, Ieda, a live de hoje é o lugar. O artigo enviado é a interpretação. Então, são os dois para dissertação, além do primeiro, que foi o tempo? Não. Para o registro, é só o texto lá. E essa live aqui, já que você não consegue em lugar nenhum, porque eu estou colocando aqui livros e livros e livros e livros e livros. A construção do lugar é uma construção que eu não achei um específico, por isso que eu falo sobre interpretação, porque aqui o tempo todo eu estou falando de interpretação, só que eu estou falando de interpretação no viés do lugar. E daqui a pouco eu vou falar da interpretação no viés da linguagem, tá? É que hoje eu estou falando do lugar, mas eu vou falar também da linguagem. Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre linguagem, tá? Então, eu mandei um texto sobre interpretação no Winnicott, porque a interpretação utiliza todos esses instrumentos para o manejo clínico, right? Mas, assim, essa live, eu gostaria até de, sabe, poder rascunhar, escrever um artigo sobre, é que eu estou com muito trabalho, muito trabalho. O MEC já abriu, né, para o processo de término de formação, porque vocês já estão em término de formação. Eu estou com muita coisa para fazer, eu tenho muitas coisas que eu não estou conseguindo publicar. Mas eu gostaria, inclusive, de escrever um artigo sobre o lugar no processo terapêutico, né? Se vocês... Sim, tá tudo certinho, viu? Abriu com 1 ano de antecedência, para você ver como as coisas estão bem feitas. Tá tudo certo. Inclusive tá pago, tá? Será que eu tenho 2 alunos aí que queiram escrever um artigo sobre o lugar e eu supervisiono? Alguém consegue salvar essa live e tornar ela um artigo? Alguém levanta o dedinho e escreve eu. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe ninguém. Ninguém quer. Mas seria um bom artigo. Seria um artigo que seria usado nas próximas aulas de TTP para as próximas turmas também. Porque essa aula aqui sobre o lugar, Jaque, é uma aula que, sei lá, eu li muitas coisas, entendeu? Eu li muitos livros para... Sem ser aluna, pode? Pode. Débora, quer escrever um artigo comigo? Você está conseguindo salvar essa live? Seria bem legal salvar isso aqui. A Débora é psicóloga, tá, gente? Ela está dizendo aqui, sem ser aluna, pode? Pode. Seria bom. Seria um artigo que certamente eu conseguiria publicar numa revista boa, porque é o manejo clínico, e ela é muito contemporânea, porque tem aquele mimimi lá de transferência, contra transferência, e isso é algo assim importante de saber, mas todo esse manejo clínico do tempo e do lugar é muito novo no Brasil. Então, seria um artigo que certamente teria muita aceitação. E eu estou com
muita coisa. Eu estou com um relatório da justiça, que é aquele caso que eu trabalho, e eu não estou conseguindo mesmo. Eu estou atendendo meus pacientes online e eu tô inclusive assim dormindo pouco de tanta coisa que eu tenho para fazer. Todo mundo confinado, comendo, eu só estou comendo confinada e engordando. Aqui, ó, a KF Moraes disse: a live vai ficar salva? Tem como gravar a tela depois? Eu já tentei, por exemplo, eu perdi a live da semana passada, que eu tentei encerrar e gravar e disponibilizar, e eu não consegui. Aí eu fiz uma entrevista que eu anunciei lá com a Gisele Gontijo, lá nos Estados Unidos. Foi uma entrevista fantástica, foi uma das melhores entrevistas da minha vida. Foi assistida por 40 pessoas. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. 40 pessoas aqui no Brasil. Porque eu tentei salvar aqui e não consegui. E meu iPhone tem espaço. Deve ser BIOS, problema de BIOS. Né? BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Eu. O problema deve ser eu que não estou sabendo, mas eu coloco encerrar. No encerrar tem lá. E a questão essencial do lugar, né, encerrando o raciocínio todo, é o lugar do terapeuta, ele tem que ser atribuído pelo paciente. Você não vira terapeuta se ele não te atribuir. E você aceita o lugar de terapeuta se você assim se sentir confortável. Porque porque às vezes, né, a gente está lá numa festa e aí alguém chega para você e fala: "Você é psicóloga, né?" Aham. Uhum. Eu posso te fazer uma perguntinha? Então, este lugar você aceita e você entra nele se você concordar. Você não pode ter interpretite e também não precisa ser terapeuta daquilo que você não quer. Não quer. Né? Porque você precisa ver qual é a demanda. Qual é a demanda? Eu tive uma demanda uma vez que foi uma demanda terrível. Tive uma demanda terrível. Daiane Borrieda acredita que o campo estético começaria no útero materno, tendo a voz da mãe como estímulo ou não? Eu acredito que no útero materno a voz, o vínculo, ele influencia, mas não começa aí, começa na história do desejo. Muito antes do seio, muito antes do útero, começa na história do desejo, tá? O campo estético, ele vai ser formatado por aquilo que a mãe oferecerá ao seu bebê, né? E o campo estético e o útero, eles se relacionam quando a mãe fala, quando a mãe interfere ali. Mas o desejo da mãe é formatado na história de toda a cultura. Por que, que a mãe quer um menino? Por que, que a mãe quer uma menina? De que jeito que eles querem? Por isso o Winnicott diz que o ser humano acontece como ruptura. O ser humano acontece como ruptura, porque os pais sempre têm uma expectativa, né, sobre o, o bebê que vai nascer. E, de alguma forma, o bebê nunca corresponde. O bebê nunca é exatamente o que os pais queriam. Então, a existência humana, ela já acontece inicialmente como ruptura. Ela já nasce, o bebê já nasce causando uma ruptura, uma frustração das expectativas que foram que aconteceram antes do seu nascimento, na história da história do bebê. Por que, que a mãe quer um menino ou quer uma menina? Porque na nossa cultura o papel da menina é um e o papel do menino é outro? Por que na história individual daquela mãe ela queria uma menina para lhe fazer companhia ou um menino, por quais os motivos? Então, tudo isso vai acontecer antes do útero, mas sim, a intervenção, né? A fala, a relação da mãe com o bebê no seu útero vai influenciar
a, a construção do self, do ser, tá? Vai influenciar. Então, fechando, né? A gente tá cheio de pernilongo aqui. Fechando, vocês estão com medo de uma doença, eu tô com medo de todas. Eu tô paranoica com todas. Porque eu acho que meu pulmão até aguenta um adoecimento, mas o meu fígado não aguenta um zika vírus, não. Então, o lugar, ele é construído na intersecção, né, da atribuição do papel que o paciente atribui ao terapeuta e do papel que o terapeuta aceita. Aí eu estava dizendo, né, que uma vez me foi feita uma demanda terrível aqui. Foi feita uma demanda muito pesada aqui. Era um paciente muito magro. Na época ele tinha uns 40 anos, ele era um pouco mais jovem que eu. Eu devia ter uns 43, ele devia ter uns 40 anos. Ele entrou, e eu, como sempre, pergunto, né, a que veio, né, por que você procura, né, o consultório. E ele me diz, olha, eu vim aqui porque eu não tenho um outro lugar para ir. Então, mas o que você veio fazer aqui? Ele disse, eu vim aqui para você me ajudar a morrer. Aí, 3 segundos para respirar, né? Eu imaginei, será que ele quer se suicidar e quer que eu ajude ele? Felizmente não era isso, mas infelizmente ele morreu de qualquer forma. Ele disse, eu tô chegando lá, né, do Instituto RH, e o oncologista, ele me disse o nome do oncologista naquele momento, o oncologista me disse que já fez todas as quimioterapias, que ele já me ofereceu todos os recursos que a medicina tem, e meu câncer não cedeu, e eu vou morrer, porque não há o que fazer para mim. E eu tenho 2 filhos, eram 2 meninos, e uma esposa jovem. E o que eu faço agora? Então, eu vim aqui para você me ajudar a morrer. Olha a demanda. E aí, o que você faria? O que é que vocês fariam? É uma proposta terrível, terrível. Eu disse a ele, bom, isso é o que esse médico diz, né? Então eu vou te ajudar a lutar pela vida. Eu não pretendo te ajudar a morrer. Eu pretendo que você lute até o fim. Aí eu liguei para o outro oncologista, que era o oncologista que trabalhava comigo, e falei, olha, eu estou te mandando um paciente aí. E você lhe dê qualquer placebo, se não houver o que fazer. Porque eu não posso tirar a esperança de vida de uma pessoa. Ele precisa ter um horizonte. E aí nós tentamos outras coisas. O médico tinha estimado para ele 3 meses de vida. E ele morreu 1 ano e 6 meses depois, aqui brigando na terapia. Deu tempo de resolver algumas coisas, deu tempo de ajudar os meninos a entenderem. E depois que ele morreu, eu ainda fiquei no lugar de terapeuta dos 2 filhos dele. Um fez pouco tempo e o outro foi meu paciente até se formar. Né? E quando o pai morreu, ele tinha 13 anos. Né? Isso. Eu lhe dei esperança, Cosmo. Foi esperança mesmo. Foi isso que eu considerei necessário. Que eu pudesse dar a ele algum tipo de forças para ele lutar. Esperança. Então, a aula de hoje, né? Na aula de hoje, eu explico a constituição do lugar. O lugar como uma metáfora do campo estético, o lugar como o corpo da mãe, que é necessário para o acolhimento, para a construção da subjetividade. O lugar
que é o local, que tem que ser uma metáfora perfeita para o acolhimento psíquico, né? O lugar, então, não é um local, mas é um processo intersubjetivo, né? É um processo que se dá na construção da intersubjetividade. Eu posso, nesse momento, iniciar a fala sobre a construção da linguagem no processo terapêutico, que aí continua, né, naquele texto que eu mandei para o pessoal, viu, Jaque? Naquele texto que eu mandei sobre a interpretação, né, winnicottiana. Mas eu quero saber se vocês compreenderam a questão do lugar. Porque se vocês compreenderam a questão do lugar, eu posso dar o próximo passo. Agora, se vocês não compreenderam, ou se vocês têm alguma dúvida, eu vou, então, deixar um pouco em aberto para vocês comentarem, questionarem. Então eu vou, porque agora também seria um intervalo lá na faculdade, né? Ou já teria acabado o intervalo. Eu estou falando que nem uma matraca faz um tempão, né? Então eu quero saber como vocês compreenderam, se compreenderam. Elza, eu me preocupo, né, com a sua compreensão disso tudo. Fique à vontade para fazer a pergunta da forma com que você achar necessária, intervenha. Eu quero ajudar a cada um de vocês a compreender algo que é bem difícil, né? Porque existe muita intersecção entre lugar, local, corporalidade e formação do self. A clínica é a metáfora do corpo. Já que você entendeu, porque eu construí esse texto. Para vocês encontrarem um texto escrito pausado, para vocês compreenderem que o corpo da mãe, ela é formadora da estrutura do self, que o consultório, ele fala sobre o campo estético, e é através daí que a gente oferece um abraço metonímico, né? Veja bem, eu fiz um encadeamento muito fácil de compreender, mas isto é uma leitura de praticamente a obra inteira dele. E eu pego a obra e aplico a esse texto. Então é um texto direcionado para isso, mas não existe um texto que esclareça isso com esta intersecção que eu fiz. Eu achei também, agora que eu expliquei, eu achei fácil, mas nas minhas aulas lá na PUC, eu ouvia, eu lia, eu falava, do que ele está falando? Por que o corpo da mãe tem a ver com a sala? Por que a construção do lugar tem a ver com a construção do self? O que tem a ver? Para mim ficou claro todo esse encadeamento, né? Eu acho que eu consegui fazer um percurso limpo, mas não é um texto que exista. É um texto que precisa ser escrito. Mais fácil o lugar do que o tempo? Eu acho o tempo mais fácil. Eu acho o tempo mais fácil, porque o tempo é o principal modulador da angústia e o lugar é um modulador da angústia importante, né? O que a gente oferece? O que a gente oferece para a pessoa em desespero? Também acho, já que o tempo é a base de tudo. O que a gente oferece para a pessoa em desespero? O lugar. A hora que oferecia, né? Antes do coronavírus, quando uma pessoa entrava em desespero, a gente abraçava ela. Hoje nem isso. Hoje não mais. Tempos difíceis, não? O que fazer agora? Mais alguma questão sobre o lugar? Então eu preciso que vocês me façam uma síntese sobre aquele texto, ou quem prefere falar sobre o lugar, eu aceito também. Me diz, quem dos que assistiram a live, eu mando, Leandro, o Leandro está pedindo o texto, eu acho que eu até mandei, mas se eu não mandei, eu mando. Quem consegue fazer uma síntese da live?
dos alunos do sétimo e do sexto, quem prefere, ao invés de resumir o texto que eu mandei, fazer uma página sobre essa live? Tá, então vocês me façam sobre a Caroline, então vai fazer o texto sobre a, a live de hoje. Não precisa necessariamente ser sobre aquele resumo, é que toda aula tem que ter um registro em função do registro do MEC. O Wallace, a Priscila, o Gualberto, a Anne, o... Ótimo. A Dai, Led, eu não sei quem é. E o Bruno. E a Aline. Bom, vocês entenderam a aula. Pronto, ganhei o dia. Ganhei o dia. Gente, isso não foi fácil. Isso lá na PUC me custou muito, muito neurônio ali aplicado, a compreensão disso. Então, eu acho que a gente pode parar por aqui. Tem uma pergunta aqui atrás que eu perdi. Giovana. Professor Ieda, o que ocorre com a criança se o campo estético for destruído por uma interrupção, como por exemplo a morte da mãe? Boa, muito boa. A gente precisa reconstruir o lugar para viver. A gente precisa reconstruir. A Leandra. Oi, Leandra. A gente precisa reconstruir o lugar para viver. É muito comum, né, na perda do lugar, que já encadeia-se com a próxima aula, tá? Que é o que eu ia explicar hoje, que não vou explicar a aula que vem. Que já encadeia-se com a aula da linguagem. A gente precisa modular a perda do lugar com a reconstrução do lugar. É muito comum, na perda do lugar, a criança entrar em depressão anaclítica. Vocês sabem bem o que é depressão anaclítica, né? A depressão anaclítica é aquela em que a criança perde a esperança de ser acalentada, de ser acolhida, e ela entra em conduta alterótica, né? Ela entra no balanceio, ela fica se balançando como se ela pudesse ser acolhida por ela mesma. E o que se segue em seguida é ruim. Por isso que o vídeo está travando. A conexão aqui que está ruim. E o que se segue é a perda da vontade do instinto de mamada, de se alimentar. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a criança perdendo a vontade de mamar, ela vai perdendo também o impulso e normalmente cai a imunidade e a criança morre de qualquer infecçãozinha, qualquer coisa, a criança morre. Então, é muito importante que se reconstrua o lugar a partir dos outros instrumentos, manejo do tempo e a linguagem. A linguagem é escrita, falada, é cheiro, é música, é imagem, né? O que a Françoise Dalto, que é uma terapeuta exímia, para mim é uma das 3 melhores de todos os tempos, né? Para mim é a melhor de todos os tempos. Foi o Winnicott, seguido por Firenze e por Françoise Dalto. Então, o que a Dalto faz? A Dalto, ela, quando percebe que uma criança lá no hospital está em depressão anaclítica pela morte da mãe, né? Ela chama os familiares e fala, me traga uma roupa dessa criança, dessa mãe. E aí embrulha a mamadeira na roupa e a criança volta a mamar e se recupera, né? Então, a gente reconstrói, através da linguagem e do tempo, a falta do lugar. E a gente reconstrói o lugar pelo tempo e pela linguagem e assim por diante. Porque são os tripés. É o tripé, tempo, lugar e linguagem, tá? Danilo, professor, o resumo das lives
deve seguir o pensamento de Winnicott ou pode fazer com conteúdo de outras abordagens? Claro que pode fazer com conteúdo das outras abordagens. Pode sim, Danilo. O importante é que seja o tema, o enquadre, né? Quando eu disser assim, ó, nós vamos fazer agora, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer, né? O contrato terapêutico. Você vai fazer de acordo com a abordagem que te interessa. E Danilo, feliz aniversário, viu? Parabéns para você. Vocês podem inclusive dizer, olha, para o Winnicott faz assim, mas para outra abordagem faz de outro jeito. Ou vocês podem pegar só a outra abordagem, tá? Eu quero que vocês gradativamente construam um conhecimento que vai embasar a prática que vocês terão. Que mais? Então, ficamos por aqui e a aula que vem, que eu deveria ter falado hoje, mas falei demais, né? A aula que vem eu vou falar sobre a linguagem e vou entrar sobre algum outro conteúdo também. Talvez transferência, que já é o próximo do tema, né? E eu acho que a gente pode encerrar a aula de hoje com minha candidatura à presidência. Eu já posso ser uma idiota perfeita. Manuseando a máscara no olho. Quando não consegue, peraí, uma pergunta. Pô, tô aqui me candidatando de máscara no olho já, e o povo aqui. Quando não consegue achar explicação para tudo isso em outras abordagens, quer dizer que a abordagem nos escolheu? Quando não consegue achar explicação? Eu quero lembrar para vocês, gente, que eu fiz formação em Lacan, na Argentina. Super difícil. Eu não hablo espanhol, tá? E o dia que eu encontrei o Winnicott, a abordagem me escolheu. Eu, quando estou angustiada, entediada, eu pego um áudio do Winnicott, né, do Gilberto Safra, por exemplo, que tem áudios intermináveis sobre o Winnicott, e saio no carro ouvindo. Aquilo me preenche. A abordagem escolhe a gente, tá? A hora que você encontrar a sua abordagem, aquilo vai te fazer sentido. Você faz plim e tudo isso é lógico. É lógico. E eu vejo um encadeamento tão lógico nisso que eu consigo explicar uma coisa aqui para vocês no 7º termo que eu não conseguia entender na PUC, que eu já era formada. A Marcela está dizendo que o Gilberto Safra salvou o dia dela. Ela pegou uns DVDs do Safra aqui, né, e levou lá para ela assistir. E é bom pra caramba, faz uma companhia. Olha, eu boto o áudio do Safra e saio andando. Quem já andou comigo no carro já ouviu o Safra, porque a hora que eu tô precisando me elevar, eu ouço o Winnicott, como quem ouve música. Tem umas músicas que me elevam também, né? Mas o Winnicott também tem esse poder comigo. Então, sim, a gente acha a abordagem acha a gente. As coisas têm um encadeamento e tudo faz sentido, né? Mais alguma questão? Já posso me candidatar? Posso? Então, até segunda que vem, façam os trabalhos, imprimam esses trabalhos, vão fazendo uma pasta, tá? E quando voltarem às aulas, os que estiverem vivos, os que tiverem sobrevivido, deverão entregar o trabalho para mim, caso eu tenha sobrevivido, ou para a professora que me sucederá, tá bom? Marcela, quando você vai dar aula para a gente? Marcela, eu dei aula para vocês o semestre passado. E para mim tem sido
tem sido importante me reconectar com o curso, dando aula para o 7º termo. Eu tinha me desconectado do curso. Eu tinha perdido a conexão. Quando eu perdi a conexão com o 7º termo, eu perdi a conexão com o 7º termo e perdi a vontade de coordenar o curso. E esse semestre eu estou me reconectando com eles. Tem sido importante ressignificar o meu papel. Então eu estou voltando para a faculdade, voltando a me reconectar. E eu peguei uma disciplina transversal agora também, né? Que é essa coisa das 30 horas. Essas 30 horas que tem na matriz de vocês, na matriz da Marcela e na matriz do 1º termo, né? Então, eu de certa forma eu vou estar acompanhando vocês e eu pretendo ficar nessa disciplina. Assim como quando eu descobri o Winnicott, a teoria me escolheu, eu já passei por várias cadeiras e eu vou ficar sentadinha nessa, porque essa é a minha cadeira. Eu vou ficar nela. Tá bem? Posso até dar outras, mas eu pretendo ficar nessa cadeira.